bem-vindo a mais um Bora Varejar, um webcast semanal da Mercado e Consumo, plataforma que traz diariamente notícias sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo. E hoje estamos fora do Brasil, gravando diretamente de Chicago, nos Estados Unidos, acompanhando a 103ª edição da NRA Show em 2024. A gente faz a cobertura dessa feira já há 3 anos, a gente vem para a cidade junto com a delegação da consultoria Gouveia Food Service e mais uma vez estamos aqui em território americano para trazer tudo sobre essa feira, que é a maior feira de food service das Américas, para você. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. Tenho aqui ao meu lado o Gustavo Groma, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Ana. Que prazer estar aqui na NRA, quer dizer, minha primeira NRA, meu primeiro Bora Varejar, direto da NRA. A gente que fez na NRF aí no começo do ano, e foi super legal estar lá, fazendo um Bora de lá. Agora estamos aqui e vou te falar uma coisa, hein? Como é grande o negócio aqui, precisa muito, ter um tênis confortável aí. Precisa, a gente bateu muita perna aqui, né, para tentar acompanhar aí as tendências do food service no mundo. É isso que a gente vê aqui na feira, nas palestras, encontramos muitos brasileiros, vamos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho também. Mas antes de mais nada, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Paulo Somuti, presidente da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado, Ana, Gustavo. Um prazer estar aqui com a Mercado e Consumo nessa feira fantástica, né? Junto com o grupo da Gouveia, que é um parceiraço da Brasel. Tamo juntos. Muito bom, prazer ter você aqui com a gente. Qual que é a tua... Quantas vezes você já veio para cá? Acho que umas 15 vezes. Olha só, então já viu muitas transformações aí, já viu muitas tendências que foram lançadas e pegaram ou não pegaram nesse período aí que você veio, né? Nesse tempo. É verdade, muita coisa aconteceu nesse período. A primeira vez que vimos, a gente via aqueles equipamentos caríssimos, $200 mil, coisas que você ficava com uma vontade de ter, mas parecia coisa de outro mundo, né? E ao longo do tempo as coisas foram se aproximando. A realidade do Brasil foi se aproximando com a daqui, ainda que a gente ainda tenha alguns desafios aí, tanto de fornecedores, de acesso a dinheiro para comprar essas coisas maravilhosas, mas o que a gente vê é que hoje as coisas estão mais próximas, tem utilidade assim para o dia a dia. Já é possível hoje vir para uma feira como essa e sair com a vida diferente lá no Brasil. Mais pé no chão, né? Pé no chão e com foco na produtividade, no negócio. Acho que tem bastante coisa bacana rolando aqui, né? Exato. E acho que é importante a gente falar daqui a pouquinho sobre o momento do setor no Brasil. A Brasel faz pesquisas e acompanha, né, de perto o setor ali no dia a dia. O setor que enfrenta dificuldades, não só lá, aqui também, mas enfim, obviamente temos particularidades do Brasil. Falando em tendências aqui, eu vim, a minha terceira vez apenas, mas de lá para cá, no primeiro ano que eu vim, tinha muito foco em, pelo menos na área de saudabilidade, de orgânicos, ali tinha muito foco em plant-based, né, de tendências ali de sabores e tal. Neste ano, no ano passado ainda era uma área grande, também neste ano senti que está um pouco menor, empresas que estavam nos anos anteriores não estão mais. Quando se fala em automação, isso já vinha sendo percebido nos outros anos, esse ano continua. Só destacando aí 2 coisas que eu percebi nesses 3 anos que eu acompanhei. O que você viu nesses últimos anos que, de fato, você acha que pegou, que agora está mais factível, inclusive para o Brasil, ou que não, que ficou no caminho, que de repente era uma buzzword ali, que não foi adiante? Acompanhar esse mercado de mega tendências, né, é um desafio. E a gente tem que fazer isso com muito cuidado, porque você tem não só investimento financeiro, de tempo, né, de focar a sua equipe. E aí a gente viu muita coisa acontecendo aqui, né? O metaverso parecia que ia ser uma coisa quase que inevitável, murchou, quase que não existe, né? A IA veio para sacudir todo mundo da tecnologia. O plant-based também, nossa, no ano passado era uma coisa, só se falava nisso. Uma coisa que eu senti que faltou, diminuiu pressão aqui também, que é curioso, foi a questão da mão de obra. Nos 2 últimos anos pós-pandemia, o assunto mão de obra era um assunto muito forte. Agora, claro, está todo mundo preocupado com mão de obra, como qualificar bem. Meus salários subiram muito lá, como subiram no Brasil. O nosso setor no ano passado foi o que mais aumentou em termos reais o salário no Brasil, porque está difícil contratar. Então, a gente vê essas coisas. Uma coisa bacana, os softwares passaram a integrar. Nós tínhamos que entrar no restaurante, era um software para fazer CRM, um para fazer back-office, um para fazer frente de loja, outro para cardápio. Agora você está começando a ver uma integração muito bacana. Então, a indústria de software melhora bastante.
Agora, a grande novidade, isso eu vou falar um pouquinho, né, da automação, né? Lembrando, Ayana e Gustavo, o bolso está muito apertado lá no Brasil. Aqui também as empresas estão tendo dificuldade, mas lá no Brasil nós estamos com mais da metade das empresas sem fazer lucro após a pandemia, 20% operando ainda com prejuízo, ou seja, não está fácil gerar uma última linha saudável, né? E aí a questão da produtividade é muito importante e entra duas questões que aqui aparecem bastante. Uma é a automação. A robótica vai devagarzinho, né? É caro, exige instalações adequadas para isso, mas a automação começa a ficar bastante mais próxima do dia a dia. Você vê robôs ou máquinas muito automatizadas gerando pizza com sabor. A Gouveia mesmo fez uma visita fantástica numa empresa que faz salada sozinho, trazendo ganho de produtividade. A gente já vê empanadoras para fazer um milanesa, um polpetone. Então, assim, a tecnologia de automação acessível já para o Brasil, e é óbvio também que existe algumas coisas fantásticas aqui que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, às vezes nem só pelo bolso, mas por questão de manutenção, preocupações com esse tipo. Mas o que me chama a atenção nesse ano é uma novidade que veio, acho como nenhuma outra, para ficar. É a questão da inteligência artificial generativa. Ela ocupou todos os espaços, seja no maquinário, seja na gestão. E aí, nós fizemos pesquisa recente, Ayana, lá no Brasil. Já 28% das empresas do setor, há 2 meses atrás, já tiveram algum uso de IA dentro dos bares e restaurantes do Brasil. Isso agora virou uma necessidade para ganhar produtividade. E aí você pode começar na questão do cliente, do digital, que é o principal uso hoje, né? As pessoas estão usando para fazer propaganda, marketing no digital, mas a gente já vê muito uso bacana em processos. Nós temos hoje uma solução lá, já que a Brasil está preparando para compartilhar, que é o uso de usar a IA para fazer ficha técnica. Aqui quem é dono de restaurante sabe como é que você vai cozinhar com o cozinheiro, mas como é que você faz esse prato? Não, você dá um susto na couve, dá uma pitadinha de não sei o quê. Aí hoje você grava esse negócio, Gustavo, e já sai a receita, ficha técnica, integrada com software, com software que faz as compras. Então hoje nós já temos usuários no Brasil usando a informação do tempo para ajustar as suas compras de estoque. Por exemplo, quando chove muito, eu vendo muito delivery de pizza, aí eu compro mais mussarela porque eu sei que... Então, assim, a IA está presente em muitas oportunidades de uma maneira barata, prática. Agora, precisa de uma curadoria e a gente vai esforçar para fazer isso junto. Eu tenho certeza que a Gouveia também, o EBF e a Mercado Consumo vão estar cobrindo isso, mas é um desafio bacana. Eu ia perguntar justamente de acessibilidade. Você falou de softwares que estão integrados, né? Que antes você tinha que ter vários softwares para fazer várias etapas ali da jornada, da operação, enfim, e hoje isso está integrado. Isso também é acessível em termos de custo hoje para o operador no Brasil? É acessível, é uma questão de cultura que o Brasil precisa evoluir. Você tem uma ideia, acho que menos de 5% das empresas no Brasil tem um software de gestão. Tá. E muitas dessas que tem, o time não usa, porque era tudo assim, muito difícil, contagem, você tinha que fazer muitas rotinas diferentes para executar. Agora, quando está tudo numa rotina só, num software só, as coisas começam a ganhar sentido e sendo mais fáceis. E isso é muito bacana e está evoluindo com rapidez. De 2, 3 anos para cá, é uma integração de softwares fantástica. Paulo, a gente está no segundo dia de feira aqui, né? Gravando esse episódio do Bora. E nesse dia e meio de feira, o que eu consegui rodar por aí, você falou de automação, né? Inteligência artificial também. E eu falo um pouco de personalização. Eu reparei a integração disso, né? Da automação com a personalização. Em vários produtos, né? Então, assim, bebidas, drinks, molhos, muitas coisas, assim, automatizadas que o cliente vai lá, escolhe, eles mixam e sai um personalizado, né? Apesar do avanço tecnológico, da inteligência artificial e tal, o fator humano, a personalização, né? Trazer o cliente para perto nunca vai sair de moda.
de forma alguma, é a salvação dos bares e restaurantes. Gente gosta de ser cuidada de gente, mas a IA está permitindo personalizações muito especiais. Por exemplo, hoje quando você só submete a seu banco de dados de um seu software integrado lá a uma análise de IA, ela já pode dizer assim, olha, o perfil de pessoas que fazem uma abordagem inicial, como a Iana faz, gostam normalmente disso. Então você já faz uma pré-seleção, já ajuda ali. Então nunca teve tão fácil e tão importante personalizar a entrega como hoje tem de serviço. Então é um humano trabalhando, assim, a gente sabe que cada um quer ser tratar de forma única, né? Uma entrega de valor único. E com a inteligência artificial e com a automação, está mais fácil. Eu queria até voltar nessa visita que a Gouveia fez na loja lá da Sweet Green, né? Você podia fazer N escolhas diferentes na salada e era personalizado e no final você tinha um toque humano lá, ajustando o molhozinho. Não, e um detalhe, foram mais de 60 pedidos entregues em 18 minutos. Sim, 18 minutos. Eu aqui agora comi uma pizza que eu escolhi no digital e ela ficou pronta em 3 minutos e meio. Eu só tive que digitar um número para abrir um locker. E a pessoa lá atrás só fazia fatiar e pôr na caixinha. Então, assim, é sensacional o que está acontecendo. A tecnologia ajudando a humanizar, né? Em vez de tirar a tecnologia, em vez de tirar a humanização, né, do atendimento, enfim, dos processos, ela também pode ser essa pitadinha de humanização no final, né? Ou esse toque, como você falou, da salada lá, né? Era tudo ali, toda uma esteira, tudo automático e tal, mas no fim, o molhinho era uma pessoa que fazia o atendimento, né? O encantamento ali no final é sempre uma pessoa. E a tecnologia está tirando o ser humano da função pesada, daquele calor, de carregar peso. E está incluindo, tanto que os salários estão subindo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, no nosso setor, porque a gente está usando uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra que pensa mais, que agrega mais valor do que aquela que só usava braços e músculos, né? Mas você acha que a força de trabalho, a mão de obra, está preocupada com isso, Paulo, com esse avanço? Tô olhando pelo lado do trabalhador, assim, pensando. A gente conversou com o Renato Geraldi, da Kraft Heinz, que está aqui nos Estados Unidos há acho que 12, 15 anos e tal. E ele comentou uma certa preocupação do pessoal e uma dificuldade dos operadores em conseguir uma força de trabalho agora. Como é que você está enxergando isso por aqui e, de repente, falando sobre isso um pouco lá do Brasil? Esse é um assunto muito importante. A gente sempre entendeu, todo mundo que trabalha com pessoas, que é importante qualificar. Mas no momento agora, a turma está falando aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil também de uma coisa que eles chamam de reskilling, ou recapacitar. Então nós, de fato, todos nós vamos ter que aprender novas capacidades. Nós vamos ter que, algumas tarefas, vamos falar fora do nosso setor um pouquinho. Quem dirige? O carro autônomo está para chegar por aí. Sim. E nós temos hoje 300 milhões de pessoas dirigindo no mundo. Essas pessoas vão ter que ser recapacitadas para fazer outras coisas. E isso está acontecendo em toda a indústria e acontecerá nos bares e restaurantes também. Nós hoje temos já uma parcela significativa dos nossos funcionários lidando no digital. Antes a gente tinha um canal de venda, que era o salão. Hoje você tem, a venda começa antes no digital, e com informação, você tem o para levar, você tem o delivery, você tem o salão. Então, o uso da tecnologia também está exigindo que sofistique a mão de obra. É sofrido? Mas é um passo inevitável. Nós temos que nos esforçar para nos recapacitarmos individualmente, porque está tudo mudando e provavelmente vocês já fizeram podcasts de maneira mais complexas do que nós estamos fazendo hoje, né? Aqui numa feira super bacana. Mas também temos que nos recapacitar para trabalhar na cozinha, porque um forno desse maravilhoso, esses fornos combinados aí que a gente vê, fantásticos, que entregam qualidade, suculência, prazo e produtividade, exigem uma mão de obra mais preparada, mais estudada. É um desafio, é um certo sofrimento, mas eu acho que também não é também para a gente achar que o mundo acabou. Claro, pelo contrário, né? São inovações e passos que não podem mais voltar para trás, né? Caminhos que não podem mais ser desfeitos, né? Não tem jeito, exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Bora Varejar, gravado especial, né? Super especial, gravado diretamente aqui de Chicago, no chão aqui da feira da NRA Show 2024, e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre food service com o Paulo Somuti, presidente da Abrazel.
Olá, Ayana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. Voltamos com o Bora Varejar especial, gravado diretamente da NRA Show 2024, maior feira de food service das Américas. Eu sou a Ayana, estou aqui com o Gustavo e o Paulo Sumuti, presidente da Brasel, falando sobre a feira em si, sobre o momento do food service do Brasil e no mundo. Gustavo tem uma pergunta para o Paulo. Eu tenho mesmo, porque a gente está rodando aqui pela feira, e o que a gente ouve de português, Paulo, e não estou falando de português de Portugal, português do Brasil mesmo, né? Eu já olho, já vejo se alguém do meu grupo, da nossa delegação da Gouveia Food Service com o Mercado de Consumo aqui, mas não é, né? Então, como é que você está enxergando essa presença tão maciça dos brasileiros aqui na NRA? Bom, primeiro nós estamos com delegação recorde, né? Mais de 600 brasileiros. É o país que mais trouxe visitantes para os Estados Unidos. Canadá é o segundo lugar. Isso mostra uma coisa muito bacana que a gente, inclusive, identificou pós-IA. Você tem, como nunca se teve no nosso setor, uma abertura para novidade, para buscar coisas novas. Por que a gente tinha muita dificuldade de vender software no Brasil? A indústria de software no Brasil, mesmo os grandes players, tem poucos clientes comparados com os Estados Unidos. Porque era o empresário, depois eu troco, isso vai dar trabalho demais. Só que agora está todo mundo falando assim, olha, está na hora de mudar. E para mudar, as pessoas têm que abrir a sua cabeça para isso e têm que buscar informações. Então aqui nós temos grandes líderes, né? Nós temos a cobertura também dos principais formadores, consultores, né? Cobertura de vocês aqui do setor. Acho que é um momento muito bacana para a gente ajudar a indústria, ajudar o empresário, porque está todo mundo de cabeça aberta, tem solução de todo tamanho, de todo porte. E é óbvio, né? Nós também temos uma cidade maravilhosa que é Chicago, né? Vale a pena quem não veio conhecer as boas palestras, a feira sensacional e a cidade maravilhosa de Chicago. E a cena gastronômica de Chicago no geral, né? Os restaurantes, os bares, né? Tem muita coisa para ver. Falando sobre a delegação, a gente veio num grupo, né? E aí a gente é imprensa, você já obviamente conhece muito o setor. Mesmo assim, como que é para você a experiência de estar junto com uma delegação, com um grupo de executivos, com consultores, enfim? Porque é diferente de você vir sozinho, né? Ainda mais numa feira desse tamanho, que tem tanta coisa para ver, naturalmente você fica meio perdido, o que eu dou preferência, o que eu vejo primeiro. Qual que você acha que é a diferença de vir, de repente, sozinho e vir num grupo estruturado como esse que a gente veio? Olha, eu acho que fazer as coisas sozinho é sempre mais difícil. Tem até aquele ditadozinho, né? Se quer fazer rápido, faça sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o conhecimento compartilhado, né, quando você adquire ele em conjunto. Eu dou até às vezes um exemplo, assim, eu, por exemplo, quando comprei celulares são bacanas, né, mas se não tiver alguém do lado, você já viu esse aplicativo, você já experimentou isso aqui, então você tem sempre um colega que estuda mais, que são vocês, né, da Gouveia lá, mas olha, pessoal, preste atenção nisso aqui, tem essa oportunidade. Eu acredito, né, até porque estamos na Brasel, nós acreditamos na formação coletiva de conhecimento, de apoio, então acho que fundamental. E enriquece. Quando essa passagem pelo corredor, quase sempre que eu ouço alguém falando português, eu falo, o que você gostou? Incrível, porque você sempre aprende, às vezes, com uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, porque ele tem um olhar diferente, complementar. Acho que é muito bacana, né? Verdade. E as trocas que a gente tem, né? A gente está acompanhando a delegação, indo visitas técnicas, tem uma troca dentro do ônibus, tem uma troca na loja, tem uma troca no café da manhã, no hotel, enfim, tem momentos ali que a gente acaba se integrando e aprendendo, como você disse, com quem nunca veio, com quem já veio outras vezes, é uma troca realmente muito rica. Não só aprendendo sobre o que tem aqui, mas a gente aprende sobre o Brasil, porque a gente está o dia inteiro conversando, é aquela paradinha de uma semana mais ou menos, vou lá aprender, vou lá estudar, vou lá compartilhar. Então a troca é muito mais ampla do que só o que a gente vê por aqui, né? Total, muito. Aprendizado que às vezes a gente não tem tempo de ter com um colega no Brasil. Exatamente. Só para destacar, antes de você ter uma pergunta para fazer, só para destacar um ponto aqui, a gente está falando aqui da presença de brasileiros, né? A grande presença de brasileiros visitando a feira, e tem presença de marcas também aqui no chão da feira. Uma delas é a Catupiry, que é uma empresa super tradicional, de 1911, tem mais de 100 anos de história, está há 10 anos nos Estados Unidos, atuando tanto
no food service quanto para o consumidor final do varejo alimentar, mas está pela primeira vez com o stand aqui, o que é muito bacana. A gente foi visitar o stand, eles estão muito felizes com a receptividade, enfim, porque os consumidores americanos eles já estão em 23 estados aqui no Brasil, mas tem gente que ainda não conhece o produto e eles estão aproveitando a feira para tornar esse produto conhecido. Isso sem falar em Tramontina, que tem um super stand também já faz um tempo, né? A área de hospitalidade da Tramontina com produtos aqui e mais marcas brasileiras por aí, né? Vocês lembram de outras que vocês viram por aí no chão da feira? Paulo? Bom, eu queria chamar a atenção da prática, porque hoje os fornos são fornos de alta tecnologia, né? E você competir no mercado americano com produto de tecnologia é fantástico. E hoje a prática, por exemplo, já vende 1/4 dos seus fornos aqui nos Estados Unidos. Então, dá orgulho de ver, né? Que não precisa só... A Tramontina também é uma empresa de hoje de altíssima tecnologia, tem um espaço enorme no mercado americano. E nós estamos com mais de 10 expositores aqui, cada ano crescendo, né? É bacana de ver que a gente também tem espaço e produtos para entrar no mercado americano. Muito curioso você falando de orgulho, né? Eu ia falar, antes da Ana fazer essa pergunta, eu ia falar da Catupiry, mas ela já puxou, porque a gente estava lá hoje de manhã no stand deles, né? E essa coisa do orgulho que você falou, do português, a gente ouve e vê muito brasileiro por aqui, né? E aí eles estavam servindo ali pão de queijo com catupiry e tal. E eu tava ali do lado, esperando o pessoal. E aí dois visitantes da feira pararam lá e foram comer o pão de queijo. E eu fiquei de olho. Aí eu fiquei olhando. Aí o cara comeu assim e falou... fez uma cara tipo, nossa, que delícia também. Aí eu me intrometi no assunto, eu falei, gostou? É brasileiro. Eu falei, é nossa, é marca brasileira. E mais ainda, é mineiro a empresa. Orgulho de Minas e do Brasil. Acho legal, porque a gente acaba tendo esse orgulho, né? Eu queria saber do Paulo. A gente no aquecimento aqui, antes de começar a gravar, estava conversando sobre viagens e tal. E o Paulo falou uma coisa, Ana, que ele gosta muito de conhecer os lugares, seja a cena gastronômica, seja o lugar como um todo, andando. E eu compartilho desse sentimento. Eu adoro sair andando pela cidade, né, para conhecer as coisas como um local, né? Do que você andou, gastou sola de sapato aí por Chicago, Paulo? O que você viu que chama atenção? A gente saindo um pouco da feira, mas falando um pouco da cidade e da cena gastronômica aqui de Chicago. Primeira coisa é que em Chicago eu faria diferente. Eu andaria menos se tivesse um serviço de maca, porque tem os prédios mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. Verdade. Não é um prédio igual. A arquitetura é uma coisa exuberante e fantástica. Então, assim, dá até um pouquinho de dor no pescoço de tanto a gente admira os prédios aqui. É uma cidade também que vale destacar, né? Não tem barulho, né? O respeito ao indivíduo, o silêncio, muito limpa. Muito limpa. Organizada, né? Impressionado. E gentil, de um modo geral, né? Às vezes a gente vai para o exterior, a gente encontra, aqui também acontece, né? De pegar algumas pessoas não muito educadas, não muito do padrão brasileiro, mas em geral um atendimento muito bacana. E aqui você encontra, né? Você tem a Starbucks Reserve, né? Que é a loja conceito maior que existe da Starbucks no mundo, que é fantástica, é linda. A turma que gosta das compras, né, tem as marcas mais famosas. Eu acho Chicago assim, absolutamente fantástico. Agora, uma dica para quem quiser vir aqui no ano que vem, o Purple Peak, que é também um lugar bem descolado de comida fantástica, fica ali no iniciozinho da Michigan. Não pode deixar de visitar o Gibson, é um restaurante que fatura, me disseram, quase que $60 milhões por ano, uma unidade. E o Gibson Itália, por exemplo, já está faturando perto de 40 milhões de reais por ano, de dólares. Então, assim, são lugares extraordinários, tanto na beleza como na escala, na qualidade. Acho que é uma cidade que vale a pena passear mesmo, a pé e até de maca olhando. Nessa época do ano é fantástico. É fantástica mesmo, é uma cidade incrível e quando a gente fala de gastronomia, de inovações no food, parece que realmente todo mundo, não por acaso, claro, as empresas escolhem a cidade para dar um start num modelo de negócio, numa loja, né, numa flagship, enfim, para depois replicar isso eventualmente para outros lugares. Para finalizar, Paulo, eu queria que você falasse um pouco da própria Brasel, o trabalho que a Brasel faz no Brasil. Você falou da questão, por
por exemplo, que o Gustavo perguntou, de qualificação, né? Requalificação, readequação, por exemplo, de skills, né? De trabalhadores, de funcionários, dos próprios, de todo mundo que trabalha em operações hoje, é necessário quando a gente está falando de tecnologia, e a Brasel tem um papel importante nisso, né? De estar junto ali, e infelizmente a gente está num período agora, enquanto a gente está aqui em Chicago, é um período complexo, muito complexo para o sul do Brasil, isso afeta todo mundo, inclusive bares e restaurantes também muito afetados por lá, e a Brasel está junto também, né? Apoiando ali os operadores, as indústrias que estão ali sofrendo as consequências disso. Fala um pouco pra gente desse trabalho mesmo que vocês têm, que é muito de perto mesmo, né? De pegar ali pela mão os operadores e quem está envolvido na indústria do food service como um todo, em momentos complexos e em momentos também de, enfim, recalcular rotas, digamos assim. Bom, primeiramente, mandar o meu abraço solidário a todos lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos, assim, absolutamente chocados com o que está acontecendo aí, mas irmanados no setor de bares e restaurantes. Nós temos uma tragédia, né, uma destruição em massa de riqueza e a convicção que vocês precisarão de ajuda, mas mais ainda, que nós queremos estar de mãos dadas com todos vocês aí nessa recuperação. É um momento difícil, mas que vocês vão contar não só com a solidariedade, mas com o apoio e o trabalho da Brasel com toda certeza. Então nós temos, e aí aproveitando, né, esse desafio, a gente tem hoje nos colocamos na Brasel. Claro que a gente tem pautas de governo, estamos passando agora pela reforma tributária, que é fundamental. Sim. Nós conquistamos no ano passado a alíquota especial, né, um reconhecimento na Constituição que o setor de bares e restaurantes é essencial para a atividade humana. Isso é uma conquista importante, muito já bem reconhecido na Europa, mas Brasil faltava isso e agora na Constituição é fantástico. Nós vamos lutar por uma alíquota adequada ao setor. E temos o que a gente chama na Brasel o desafio de fazer um país mais simples para se empreender. Porque a gente só acredita que o país vai enriquecer e melhorar a qualidade de vida quando for melhor para se empreender. E daí, já focando um pouquinho, é a questão de buscar apoiar o empresário do setor com ganho de produtividade. Nós temos que ter uma obsessão nacional por ganho de produtividade. E aí, de novo, eu volto para esse momento em que as cabeças estão abertas para repensar os negócios, os softwares estão melhorando, a inteligência artificial vai nos proporcionando condições de fazer algumas coisas melhores. Então, há um momento de darmos a mão, de conversarmos bastante, e a Brasel tem se esforçado com parcerias como o Mercado e Consumo e outros para levar o melhor conhecimento e dar acesso a ferramentas, soluções e ajudar nessa caminhada que nem é nada fácil, que é de empreender, né? Empreender no setor de bares e restaurantes nesse momento ainda está mais desafiador, mas estaremos juntos em qualquer dos seus momentos. Seja na hora do crescimento, que a gente chama jornada do nascimento, a jornada do crescimento, da informação e do relacionamento empresarial, como uma feira dessa nos permite fazer. Muito bom. Só lembrando que o Paulo é colunista da Mercado e Consumo, tem artigo mensal no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. Checkout agora, Gustavo? Checkout. Paulo, o momento de checkout é aquele momento final de olhar diretamente para a câmera da verdade e dar o seu recado, que pode ser sobre o que a gente conversou, sobre essa feira maravilhosa que tem aqui atrás, né? É um belo pano de fundo aqui, né? Hoje. Muito. Com você. Olha, eu acho que eu queria provocar em todo mundo um sentimento de acolhimento. Acho que nós estamos vivendo no planeta, num momento de muita incerteza, né? Seja de guerras, como estão passando agora os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, de grandes transformações tecnológicas. Eu acho que isso nos oportuniza a fazer o que o ser humano sempre fez melhor, é caminhar juntos. Então, o que eu queria é dizer para vocês, encontrem na Brasel um parceiro para estar de mãos dadas nessa jornada que é empreender e viver no Brasil. Assim. Paulo Somucci, presidente da Brasel, super obrigado, um prazer receber você no Bora Varejar, especialmente nesse momento, na nossa cobertura do NRA Show 2024. Obrigada. Obrigado, Iana, Gustavo, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Honra para nós. Gustavo, obrigada pela companhia na cobertura e mais um Bora Varejar aqui em Chicago. Obrigado, Ayane. Você que está nos acompanhando, não esquece, dê o seu like, acione o sininho, faça tudo o que você tem que fazer, que você sabe que tem que fazer.
É isso aí. Você que quer saber sobre food service, como a gente está falando aqui hoje, sobre varejo, consumo, tudo que tem a ver com esse mundo, shopping centers, franchise, enfim, acompanhe o nosso portal mercadoconsumo.com.br e faça todo esse procedimento aí que o Gustavo falou, compartilhe as notícias, envie para quem se interessa por esse assunto também, curta o nosso conteúdo, comente também, dê sugestões e acompanhe semanalmente episódio inédito aqui do Bora Varejar. Obrigada e até a próxima.